Abre comigo em Hebreus, livro de Hebreus. Cutuca a pessoa do seu lado e fala: não dorme não, irmão. Eu estou dizendo isso porque eu falei para a igreja sentar e todo mundo comemoraram. Não devem estar cansados. Hebreus, nós vamos ler bastante versículos do livro de Hebreus, cujo autor foi o apóstolo Paulo. Não está declarado abertamente explícito isso, mas por meio das interpretações dos textos, nós entendemos que foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. E Hebreus vai tratar de um tema muito poderoso. O livro de Hebreus é um livro poderoso, você deve ler em casa. Porque o livro de Hebreus vai mostrar a superioridade do ministério de Cristo em meio a outros ministérios. Como assim? Você vai perceber o livro de Hebreus mostrando que Cristo e todo o seu ministério é melhor do que tudo que tinha sido estabelecido por Deus anteriormente. Deus estabeleceu a lei através de Moisés. O autor de Hebreus vai mostrar que Cristo é maior que Moisés, e tira Moisés e estabelece Cristo, o Filho. Vai mostrar o ministério dos anjos, ali mostra Cristo. Vai mostrar o ministério dos sacrifícios e das ofertas, e ali depois ele tira e mostra Cristo, sacerdote eterno. Amém? Então o livro de Hebreus para a nossa fé é algo muito importante, porque nós podemos entender a Bíblia como um todo nesse livro. Toda a história de Israel, toda a vontade de Deus, né, o que representa o ministério de Cristo, o que representa Cristo para nós está explicado no livro de Hebreus. Amém? A palavra Hebreus quer dizer o livro do falar de Deus. Olha, presta atenção comigo no primeiro capítulo, no primeiro versículo. Havendo Deus falado antigamente, muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo... Então Hebreus, o seu nome já vai decretar que Deus vai falar. Amém? Você crê que Deus vai falar com você essa noite? Amém. A Bíblia é a palavra de Deus. Apesar de ter sido escrita por homens, a Bíblia diz que toda a escritura é inspirada por Deus, apta para corrigir, exortar e ensinar no caminho. E você percebe, irmãos, que se fosse um livro escrito por homens, o homem que escreveu não ia expor o seu pecado e as suas misérias. É ou não é verdade? Porque nós não temos capacidade de julgar a nós mesmos, porque se formos julgar a nós mesmos, nós nunca vamos ser condenados. Ou você condena a si próprio? E aqui você percebe a história da humanidade, a história do homem, e mostrando quem o homem realmente é. Mostrando as suas misérias e mostrando a vontade de Deus de uma maneira muito poderosa. Então foi totalmente inspirado pelo Espírito Santo esse livro aqui. Por isso que nós podemos ler, crer, e depois de crer termos as nossas vidas transformadas. Quantos tiveram as vidas transformadas depois que começaram a crer nesse livro aqui? Isso aqui é manual para a vida do homem. Você quer ser bem sucedido? Pergunta para a pessoa se ela quer prosperar. Tem gente que não quer prosperar, né? Respondeu que sim? Sim. Fala, então leia a Bíblia. Irmão, a faculdade do Espírito de Deus. Estudar a Bíblia, vamos ler, meditar. Amém? A Bíblia, a sua palavra diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quem tem a palavra como seu guia, não andará em trevas, mas saberá para onde vai, saberá que caminho tomar. Irmão, se nós sabemos que caminho tomar, você vai errar? Amém? Vamos voltar para Hebreus. Versículo 2: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória, aqui está falando de Cristo, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder,
havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Olha que maravilhoso. Vamos ter um momento de oração. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, nos rendemos a Ti. Rendemos o nosso coração, rendemos as nossas vidas. Ó Pai, nós queremos compreender a Tua palavra. Nós queremos compreender a altura, a profundidade, o comprimento, a largura. Ó Deus, nós queremos sair daqui realmente transformados pela Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, libera sobre nós o espírito de revelação. Revela-nos a Tua vontade. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmão, eu quero falar sobre o sacerdócio de Cristo. Cristo é o sumo sacerdote. E eu quero falar um pouquinho o que significa ser sumo sacerdote, o que significa isso para nós hoje. Quando nós olhamos para esse primeiro texto, e nós já vamos ler o próximo, você percebe que Jesus era o resplendor da glória de Deus o Pai, e a expressa imagem da sua pessoa. Então, Jesus, quando veio na terra, entenda isso, eu falei hoje de manhã, ele se esvaziou de toda a sua glória, literalmente, se esvaziou de tudo, de toda a sua divindade, de todo o seu conhecimento. Ele teve que aprender todas as coisas, teve que nascer, se desenvolver, aprendeu a andar, aprendeu a comer, aprendeu a tudo, aprendeu a falar. Então ele se esvaziou, ele teve que ir à escola, aprendeu com os seus pais, teve que estudar a lei e os profetas para poder aprender a escritura. E na lei e nos profetas, que toda a Bíblia fala de Cristo, não como nós temos hoje o Novo Testamento, Cristo revelado a nós, como o autor de Hebreus diz, que nesses últimos dias nos falou pelo Filho, de uma maneira mais clara, revelada, explícita, mas toda a Bíblia revela a pessoa de Cristo. Então Cristo, ele aprendeu até sobre a sua divindade, sobre quem ele era, ele teve que aprender. E a Bíblia diz que ele era o resplendor da glória do Pai, mesmo como homem, as suas atitudes, a maneira como ele vivia na terra, expressava o caráter da imagem do Pai. Por isso que ele pôde fazer o que fez. Ele tinha autoridade sobre toda a terra, sim ou não? Porque ele expressava a imagem, porque a imagem gera domínio. E aí você vai entender, quando Deus vai fazer o homem, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa, para que ele tenha domínio, porque o homem foi gerado em Deus, criado em Deus, para dominar a terra, exercer autoridade sobre a terra e governo, não governar uns aos outros, como é o governo do sistema maligno de hoje, impondo, querendo ser melhor que o outro. Não é esse tipo de governo, mas é um governo onde a terra, todo o sistema da terra seria governado pelo homem, por isso que Deus o fez à sua imagem e semelhança, amém? Você crê que Deus é o Criador dos céus e da terra? Amém. Você crê que aquele que cria tem poder sobre o que foi criado? Amém. Você é feitura de Deus, criado em Cristo Jesus? Amém. Então você crê que Deus tem poder sobre a sua vida? Amém. Amém. Glória a Deus. Então Jesus veio expressar isso, ele tinha autoridade, irmãos. Você percebia que quando ele falava, os principais da época viam a sua autoridade nas suas palavras. E o que Jesus veio fazer? Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Vai para o Hebreus 4, versículo 14. Cristo morreu, e através da sua morte e do seu sacrifício, ele nos purificou de todo o pecado, porque ele não teve pecado. Hebreus 4, versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado.
Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Jesus é esse grande sumo sacerdote. Qual era o papel do sumo sacerdote? E por que a Bíblia destaca que ele era um grande sumo sacerdote? Porque a Bíblia poderia colocar simplesmente que ele era um sumo sacerdote. Mas o autor não diz isso. Por quê? Porque a pessoa de Cristo, o seu ministério, o seu sacerdócio era mais excelente do que todos os outros sumos sacerdotes que tinham passado sobre a terra. O primeiro sumo sacerdote, a Bíblia declara que foi Arão, levantado por Deus. E ao longo da história, alguns teólogos declaram que tiveram 81 sumos sacerdotes. O último foi Caifás, na época de Cristo Jesus. Quando Jesus veio à terra, Caifás era o sumo sacerdote no templo. Depois o templo foi destruído, como todos sabem, e aí não houve mais sumo sacerdócio. Mas, quando o templo for restaurado, que será restaurado segundo as Escrituras, voltará novamente o sumo sacerdócio. E eles vão buscar na genealogia de Levi, porque era da tribo de Levi que se levantava o sumo sacerdote. Mas Jesus não veio da tribo de Levi. E o autor de Hebreus mesmo diz que Jesus não poderia alcançar sacerdócio porque ele não era da tribo de Levi. Por isso que ele vem de um outro sumo sacerdócio, de uma outra ordem, que é da ordem de Melquisedeque, que nós vamos ler aqui e nós já vamos entender. Mas eu quero que você para pensar que o sumo sacerdote, olha o capítulo 5, versículo 1 de Hebreus. Todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelo pecado. Quando Deus levantou o sumo sacerdote Arão, e ele foi tomado dentre o povo, porque todo sumo sacerdote deve ser tomado dentre o povo. Por que precisa ser tomado dentre o povo? O texto diz, porque para que ele possa se compadecer das nossas fraquezas, ele precisou ter sofrido na pele a tentação e saber o que é a fraqueza. E Jesus foi tentado em tudo, irmão. Tudo que você imaginar, porque a tentação não é pecado. Pecado é quando você concebe no seu coração aquilo que você foi tentado e deseja fazer, mesmo que ainda não faça. Só pelo fato de você ter concebido, ter dado luz e ter desejado fazer, concebido aquilo, você pecou. Mas a tentação em si não é pecado. Mas Jesus precisava, Cauê, vir como homem. Porque se ele não vem como homem e sofre as tentações e passa pelas mesmas lutas que os homens passavam, ele não poderia alcançar o sumo sacerdócio. Como que alguém vai se compadecer de nós sem ter passado pelas lutas que passamos? Como que alguém pode dizer, eu sei o que você está falando, eu sei o que você está passando, sem ter passado por isso? Consegue? Quantas vezes nós somos mal compreendidos quando vamos buscar a ajuda de alguém e vamos ali chorando, com o coração pesado, com o coração triste, angustiado, e recebemos uma palavra dura, e nós saímos de lá e falamos, olha, você só me disse isso porque você não sabe o que eu estou passando. É verdade ou não é verdade? Eu me encontrei várias vezes assim, não ser compreendido e também não compreender. Porque se nós não passamos pelas mesmas adversidades, não estou falando que você tem que passar por luta para... Não, nós podemos ser sábios e aprender com o erro dos outros. Amém? Porque o tolo, ele tem que aprender com os seus próprios erros. Mas o sábio aprende com o erro do outro. Ele olha para a vida do outro e ele aprende. Esse é o sábio. Mas quando nós passamos pela situação, passamos pelo problema. Quantos aqui já passaram por crise financeira? Passaram e não estão mais em crise financeira. Amém, glória a Deus. Quando uma pessoa chega para você e fala, eu estou em crise financeira, você sabe o que ela está passando. E qual é a sua palavra para ela?
consolo. Você vai interceder, você vai orar, você vai clamar. Por quê? Porque você sabe. Jesus é o sumo sacerdote que está assentado à destra do Pai, que entrou nos tabernáculos celestiais e que foi constituído em favor de nós, irmãos. Você tem um sumo sacerdote a teu favor nos céus, que intercede ao Pai por você. Detalhe, esse sumo sacerdote conhece as suas fraquezas, ele sabe o que você passa, ele conhece as suas lutas, as suas angústias, então ele intercede de uma maneira poderosa. Não é como alguém que não sabe. Você tem um representante, um grande representante no céu, um forte representante. Eu dei um exemplo aqui de manhã, que é como se fosse assim: você almeja um grande emprego, e apareceu uma oportunidade de um emprego extraordinário, que vai mudar a sua vida. Só que você não conhece o dono da empresa e o patrão, mas você tem um amigo verdadeiro, um amigo que te ama, que é assim com o patrão, chegado do patrão, e tudo que ele pede o patrão faz. E aí esse amigo é teu amigo, fiel, e você tem relacionamento com ele. Você já conta que o emprego é seu, sim ou não? Meu amigo. E você chega no seu amigo e fala: olha, o meu desejo é aquele emprego. E o teu amigo vai interceder e você já fica com o coração tranquilo, o emprego é meu. Assim somos nós com Cristo, irmão. Assim somos nós. Tudo que pedir em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Nós temos um grande representante, que é chegado do dono, do patrão, do Pai. E ele intercede por você. Vai para Hebreus 2,17, volta aí. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Em tudo ele foi semelhante a nós. A Bíblia diz, irmão, que sendo rico, ele se fez pobre, para que através da sua pobreza, da sua miséria, nós pudéssemos ser feitos ricos novamente. Porque miséria e pobreza é maldição, e não agrada a Deus, e não vem de Deus. Você acha que a miséria vem de Deus? Nosso Deus é um Deus próspero, rico, é um Deus abastado, que não tem falta de nada, e quer fazer com que as nossas vidas sejam assim. Então Jesus, para que ele pudesse interceder em favor de nós, nesse aspecto, ele se fez pobre. A Bíblia mesmo declara. E agora, a maldição da miséria e da pobreza foi jogada nele, para que nós pudéssemos nos tornar ricos novamente. Eu não estou falando só em dinheiro, estou falando em todos os aspectos. E esse sumo sacerdote, ele é fiel. Porque quando Deus levantou Arão, e assim sucessivamente os outros sacerdotes, depois de Arão, Deus levantou Eleazar, filho de Arão, porque Arão desobedeceu a Deus. Deus tirou as vestes de Arão, porque as vestes do sacerdote, um dia eu vou trazer aqui sobre as vestes dos sacerdotes, amém? Revela princípios espirituais e revela a glória de Deus. A Bíblia diz que as vestes sacerdotais eram para glória e ornamento. E o que a veste sacerdotal expressava exteriormente, é o que nós precisamos ter interiormente. Jesus, apesar de não estar vestido de vestes sacerdotais, mas todo o que representava as vestes sacerdotais, ele tinha no seu interior, na sua vida, no seu proceder. E ele é fiel, porque quando um sumo sacerdote foi levantado, ele não só tinha que fazer sacrifícios pelo pecado do povo, como pelo pecado seu. Então era um sacerdócio que não era perfeito,
Porque ele mesmo tinha pecado e tinha que oferecer sacrifício pelo seu próprio pecado. Então não era um sacerdócio perfeito, mas Cristo é um sacerdócio perfeito. Por quê? Porque ele não tinha pecado. E quando ele veio, ele pôde expiar o pecado de todo o povo, de toda a humanidade. Porque ele entrou num tabernáculo celestial, não feito por mão de homens. E assim o seu sacrifício foi perfeito e perpétuo. E já não resta mais sacrifício pelos pecados, a Bíblia diz. Então o que o Senhor Jesus está fazendo agora como sumo sacerdote diante do Pai? Sendo que o sumo sacerdote é aquele que oferece dons e sacrifícios. Justamente, ele está oferecendo dons. Eu não sei se você sabe, mas quando Deus rejeitava o sumo sacerdote, Deus rejeitava o povo. Quando Deus aceitava o sumo sacerdote, Deus aceitava o povo. Como era isso, pastor? Era assim. Ano após ano, na festa da Páscoa, era o momento, o dia dos sacrifícios, pelo pecado. Eles imolavam um cordeirinho, o boi, conforme a posse de cada um era a oferta. E o sumo sacerdote, ele ia entrando. E ele tinha que aspergir o sangue na arca da aliança. Ele tinha que entrar no Santo dos Santos. Só que é o seguinte, o povo ficava na porta, esperando o sumo sacerdote sair de dentro. Porque se o sumo sacerdote não retornasse do Santo dos Santos, Deus não tinha aceito o sacrifício. E o povo não estaria perdoado. Por que Deus fez isso? Porque é muito mais fácil cuidar de um homem, de uma pessoa, do que cuidar de uma nação. A nação constantemente falhava com Deus, mas o sumo sacerdote não. Deus guardava para si o sumo sacerdote. Agora, nós estamos num tempo e somos privilegiados. Por quê? Porque o nosso sumo sacerdote é perfeito e eterno. E nós podemos agora nos assentar com ele e descansar, despreocupar, porque já somos aceitos diante do Pai. Por toda a eternidade, irmão. Porque o povo ficava na expectativa, esse ano aceitou, mas e ano que vem? Vai que Deus mata esse cara. Se Deus matava, o povo ficava desesperado. Morreu o sumo sacerdote, imagine nós. O que vai ser de nós? Porque o sumo sacerdote foi levantado por Deus em favor do... O profeta é em favor de Deus. Geralmente contra o povo. É ou não é? Não é que o profeta é contra o povo, irmão. É que o profeta, ele precisa... O pai corrige o filho a quem ama. E Deus precisa usar alguém na terra para falar. Para disciplinar. E Deus usa o profeta. Mas agora o sumo sacerdote, os sacerdotes são em favor do povo. Então eles vão clamar diante de Deus pelo povo. Abre comigo, vamos ler um pouquinho mais para você entender isso. Hebreus 7. Vocês estão entendendo? Amém? Não está difícil, né? Porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava das matanças dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Olha, esse Melquisedeque aqui é uma tipologia de Cristo, porque esse Melquisedeque, além de ser rei, ele era sacerdote, e ele vem na mesma unção. Por que Jesus veio da tribo de Judá? Pergunte por quê? Porque ele precisava ser rei. E por que Deus proveu para si um sacerdócio que não dependia da genealogia? Diga, por quê? Porque Jesus precisava ser sacerdote. Continua o texto. Sem pai, nem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias e nem fim de dias, não sendo feito semelhante, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para?
Esse Melquisedeque, ele não tinha genealogia, não tinha pai nem mãe, não tinha início nem fim de dias. Quem é esse, irmão? É Cristo. Então Jesus veio da tribo de Judá, porque Deus declarou que do reino de Judá, da tribo de Judá, nunca mais o cetro se apartaria. O cetro do reino, o cetro de governo. Então Jesus vem da descendência de Judá, e Jesus vem da ordem de Melquisedeque, porque ele precisava ser rei e sacerdote. E esse Melquisedeque, ele era rei de justiça e de paz. E nós sabemos que o nosso Senhor Jesus é a nossa justiça e é o príncipe da paz. Esse é o nosso Cristo. Olha o versículo 4: considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem. Irmão, Deus ordenou. Não é pedir, não é falar, olha, você precisa. Não, Deus ordenou os sacerdotes chegar diante do povo e falar, vocês têm que devolver o dízimo. Está escrito. Aí você interpreta como você achar melhor, mas está escrito. Segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e o abençoou, o que tinha as promessas. Deus, você vai perceber que no Antigo Testamento a pessoa mais importante é Abraão. O pai da fé, o pai das multidões. E que Deus fez a promessa, só que Deus precisava abençoá-lo. Precisava de um sumo sacerdote impor as mãos na sua cabeça. Você entendeu por que impõe as mãos na cabeça? Declarar a bênção, irmão. Você precisa crer nessas coisas. Nós não fazemos à toa. Detalhes da fé. Imposição de mãos. Então quando você vir entregar sua oferta de coração, alegre. Quando você receber a bênção, creia. A bênção está sobre você. Não há necessidade nem de orarmos depois, mas nós oramos. Mas não há mais necessidade de orar depois pelas ofertas, porque no momento que você entregou, você já foi abençoado. O Senhor já recebeu. Olha a passagem de Atos, quando os apóstolos estavam na igreja primitiva. As pessoas vendiam o que tinham, as suas herdades, as suas propriedades, segundo o que havia de necessidade do povo da igreja. Era assim que funcionava a igreja primitiva. A igreja nasceu, o povo ia se convertendo, as multidões iam se convertendo, os discípulos eram gerados. E aqueles que tinham bens de sobra, riquezas, vendo alguém necessitando de pão, de comida, eles vendiam. Sabe o que eles faziam? Eles chegavam e depositavam aos pés dos apóstolos as ofertas. E os apóstolos distribuíam, segundo os que haviam necessidade. Então a Bíblia declara que as ofertas são depositadas no pés dos apóstolos, mas quem recebe é o próprio Deus. Qual é a prova disso? Ananias e Safira. Ou você acha que Pedro foi quem deu uma facada em Ananias e Safira? Quem matou os dois? Foi Deus. Por quê? Porque Deus não aceitou a oferta. Mas onde eles depositaram a oferta? Diga, nos pés dos apóstolos. Mas quem estava vendo a oferta era o próprio Deus. E o Espírito Santo falou a Pedro, Pedro, mentiram. Pedro, essa oferta aí não aceita. E executa juízo sobre eles. E Pedro só liberou a palavra. Você crê que o sacerdote tem poder de liberar a palavra? Pedro liberou uma palavra de morte. E eles morreram. Então, quando nós liberamos a palavra de bênção, irmão, creia. Não é a minha palavra, querido. Não é a autoridade que Deus confiou. As vestes que Deus nos deu. O ministério que está sobre nós. Não sou eu. Para de olhar para mim. Para de olhar para o pastor. Se você começar a andar com a gente, irmão, você vai perceber o quão ruim nós somos. Complicado, irmão. Duro de lidar.
Eu sou duro de lida, mas o ministério que confiou. E eu sei que tem muitos aqui, outros sacerdotes que Deus confiou. Por que as pessoas às vezes não recebem a bênção? Porque ficam olhando para o homem. Acho que eu fugi do tema aqui, né? Amém. Capítulo 8, versículo 1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifício, por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ele ofereceu a si mesmo como oferta, pelo meu e pelo seu pecado. E agora ele se assentou. Por que ele pôde se assentar? Porque ele concluiu toda a boa obra. Toda a obra foi consumada no Calvário, na sua morte e na sua ressurreição. E agora ele está assentado. E quem crê que Cristo morreu, ressuscitou e te justificou de todo o pecado, se assenta junto com ele nas regiões celestes. Quantos creem aqui, digam glória a Deus. Descanse, irmão, você está assentado com Cristo. Você fica ansioso, angustiado, com medo, porque nós lidamos com muitas incertezas na vida, sim ou não? Você sabe o que vai acontecer com você quando sair daqui? Você pretende, né, eu creio que a maioria, sair e comer alguma coisa, mas você não sabe o que pode acontecer com você lá fora. Lidamos com incerteza. Quem for comer, me chama, por favor. Estou brincando. Lidamos com muitas incertezas na vida, mas a palavra diz que nós podemos confiar nele. Lembra do primeiro texto que eu li? Que o Senhor é o nosso refúgio, e que nós podemos esperar e descansar nele. Você acha que Deus tem o poder de te guardar, sim ou não? Sim. Então vira para a pessoa do seu lado e fala: por que você anda tão ansioso? Os salmos que eu li, diz assim: confiai nele em todos os tempos. Em todo tempo. Sabe por quê? Porque vai ter tempo de bonança. Agora vai ter tempo de escassez, de luta, de tribulação. E o Senhor conhece a nossa fraqueza, a nossa limitação. E Ele preparou para nós um sumo sacerdote fiel, perfeito, para que não vacilemos em tempo algum. Porque Ele nos guarda com a sua destra de poder, pelo poder da sua palavra, Ele sustenta todas as coisas. Irmão, você tem um grande sumo sacerdote, você pode dizer glória a Deus por isso? Você já venceu, acabou os problemas. Como assim, pastor? Não, porque em meio ao problema Ele está com você, intercedendo, clamando, dizendo: Pai, olha lá, ele está sofrendo, eu passei por isso também. Vamos entrar com auxílio, com socorro, com livramento. Mas o problema é que nós somos incrédulos, irmãos. Nós preferimos confiar no homem. E a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, que põe a sua esperança no homem. Mas nós preferimos acreditar no homem do que acreditar na palavra de Deus, do que acreditar em saber que Ele nos ama com amor incondicional. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ele não retribui segundo o nosso pecado, nem a nossa iniquidade, que Ele é o Pai das misericórdias, que Ele é longânimo, compassivo. Ou você acha que nós estaríamos aqui, se não fosse as suas misericórdias e o seu amor? Mas nós temos rejeitado a Deus, quando não cremos, quando não descansamos, quando Ele diz para descansarmos, porque Ele já concluiu toda a obra. Nós saímos debaixo do favor de Deus, porque nós buscamos um jeito de fazer as coisas acontecerem com a nossa força, com o nosso braço, com a nossa confiança, e dá errado. E muitos estão padecendo o que estão padecendo por não confiar no Senhor, por não esperar no Senhor, por não crer no Senhor, e por não conhecer as Escrituras.
Mas essa noite você está conhecendo um pouco mais desse Deus maravilhoso, um pouco mais do seu amor, para que você possa, a partir de hoje, a partir daqui, começar a andar em vitória. Não estou dizendo que não vai ter luta, não estou dizendo que você não vai pecar mais, eu não estou dizendo para você, não, para você viver relaxadamente, cruzar os braços, pronto, acabou. Não, não é isso. Vai ter, mas você pode confiar, descansar, porque no final é vitória. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem. Diga para o seu irmão, ela vem. Pode esperar que vem. E como é bom uma alegria depois do choro. Tem mais prazer, não tem? Você dá mais valor. Eu falei aqui, sabe por que Deus escolheu Arão e não escolheu Moisés para ser sumo sacerdote? Vira para o teu irmão, pergunta se ele sabe. Porque Moisés não poderia se compadecer do povo. Como assim? Moisés é um mediador? Moisés subia no monte, ficava 40 dias com Deus? Moisés intercedeu pelo povo um monte de vezes? Sim, mas como a Bíblia diz que o sumo sacerdote é tirado dentre o povo, Moisés, ele estava no palácio, na regalia, na vida boa. Ele não sabia o que era sofrimento, ele não sabia o que era dor, ele não sabia o que o povo passava, mas Arão sabia. E Deus falou, eu preciso escolher um que saiba o que é fraqueza, o que é limitação, o que é dor, o que é tribulação, para que esse interceda em favor do povo diante de mim. Irmão, você acha que Deus te ama? Você tem dúvida do amor de Deus? Você tem dúvida ainda do cuidado de Deus pela sua vida? Diante de tudo que Deus tem feito e tem revelado a nós? Diante de toda a sua graça e de todo o seu favor? Não resta mais dúvida. O que nós precisamos fazer é descansar. É permanecer em Cristo, debaixo do seu favor, para que nós possamos viver a sua vida abundante. Hebreus 10, 19, abre lá para encerrarmos. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com a água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Irmão, Ele é fiel às suas promessas, não falha, os seus planos não podem ser frustrados, o caminho para o trono da graça foi aberto, e lá no trono da graça há provisão para todas as suas necessidades, a provisão de alimento, a provisão de vida, a provisão de prazer, de alegria, a provisão, tudo que você necessita está lá. Ele abriu o caminho para a árvore da vida, para que aquele que dele come, não morra, mas tenha vida eterna. E agora você pode, irmão, com inteira certeza de fé, Jesus pagou o preço no seu lugar, e Ele intercede por você, pode chegar diante de Deus. Pastor, mas eu tenho pecado. Sim, a Bíblia diz, 1 João 2, filhinhos, não pequeis, mas se todavia vocês pecarem, vocês têm um advogado diante do Pai, a saber, Jesus o justo, e Ele é fiel, que se você confessar, se você buscar nele arrependimento, Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e vos purificar de toda a injustiça. Por que Ele é fiel e justo? Se Ele fosse justo, pastor, Ele me condenaria. Ele é justo porque Jesus, sem pecado, morreu por todos os seus pecados, e a justiça do Pai foi satisfeita no Filho. Então quando Ele olha pela sua vida, Ele olha pelo Filho, e Ele te vê como um justo,
como alguém que merece agora a bênção. E Ele derrama sobre você a bênção. Através de Cristo. Aleluia. A Bíblia diz que o Espírito Santo que Ele derramou sobre nós, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo conhece a vontade do Pai, segundo a vontade dEle intercede por nós. Irmão, você tem feito escolhas erradas todos os dias, mas eu creio que a maior escolha errada que você tem feito é não confiar nesse Deus. É não crer que vindo o reino e a sua vontade você vai ser bem sucedido. E você tem acordado todos os dias para fazer a sua vontade. Mas quando você começar a descansar e buscar a vontade dEle, você vai perceber que a sua vida vai ser muito mais fácil. Amém?